Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, graça e paz, glória a Deus. Nós estamos aqui no nosso podcast com o nosso querido pastor Marco Aurélio Ferrari, mais uma vez conosco, nosso parceiro aqui, leal, fiel, abençoado, né? Sempre está conosco. Graças a Deus. Meu irmão, é sempre uma alegria estar aqui com você. Desde já quero dar as boas-vindas para você que está nos assistindo aqui no nosso podcast. Hoje mais simples, aqui no nosso gabinete pastoral, mas o coração é grande, né? De abençoar você, de trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Desde já, compartilha esse link, manda aí para a galera, através do seu WhatsApp, Instagram, Facebook. O nosso Instagram é Igreja Casa na Rocha. O nosso YouTube também, Igreja Casa na Rocha. O nosso Facebook, Igreja Casa na Rocha, para que você esteja conectado conosco. Nós estamos transmitindo aqui ao vivo, né? Através do link do YouTube, o nosso canal Pastor Giovanni, um canal que tem mais de 13 mil seguidores já, Marco. Olha que coisa legal, mais de 2 milhões de views. Você faz parte dessa história, desse projeto lindo aqui do Coração de Deus. Começou lá em 2007 e graças a Deus tem ido para todo lado. E você tem um fã-clube aqui, online, ao vivo, aqui. De vez em quando a galerinha manda uma mensagenzinha. Cadê o Marco Aurélio? Chama ele aí. Graças a Deus, ele é uma benção. Bom, né? A gente sente o peso da responsabilidade. Mas é uma grande responsa, né? Porque, querendo ou não, é uma palavra que vai para todo canto, né? Para o mundo todo. Temos gente dos Estados Unidos, temos gente da Inglaterra, já recebi e-mail da Alemanha, França, Irlanda. Só para você ter uma ideia, né? Agora a gente colocou também, há uns 6 meses atrás, nas plataformas de streaming, né? Spotify e tal. Tem mais de 300 áudios já lá. Muito e 47% das pessoas que nos escutam moram nos Estados Unidos. Ou seja, provavelmente brasileiros ou de língua portuguesa que moram fora do país. É uma coisa extraordinária, né? A gente não tem noção do alcance, né, pastor? A gente fica aqui numa sala, às vezes, aqui no templo. Né? Acho que é algo pequeno, né? Como que a mensagem vai longe. Mas é verdade. Né? A internet, ela transpõe as paredes, né? Nós estamos aqui num espaçozinho de 3x3, mas com a ajuda da internet, graças a Deus, é uma alegria, né, ter você sempre aqui. A presença do Espírito Santo que nos guia toda a verdade. E glória a Deus por isso. Quero começar como geralmente a gente começa, sempre com a palavra de Deus. Sempre lembrando que aqui não são achismos, né? Não é coisa da nossa cabeça, estamos baseados na cosmovisão cristã, numa perspectiva bíblica, a fim de tratar de temas teológicos. Nosso tema de hoje é o Deus de aliança, o Deus de aliança. E nós vamos enfatizar principalmente a aliança de Deus com os homens, mas também refletir acerca da nossa aliança, do compromisso do cristão com o seu Deus, que é um Deus de aliança, tá? E me vem em mente aqui Ezequiel 37, versículo 24, aqui no contexto é uma palavra para Israel, mas também vale para nós, igreja, porque nós somos inseridos no povo de Deus, através da fé, somos filhos de Abraão, é o que diz o livro de Gálatas, é o que Paulo fala nas suas diversas cartas, né? Nós somos inseridos agora no Israel de Deus, no povo de Deus, através da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, muitas das promessas que Israel recebe da parte de Deus, nós como filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, também podemos desfrutar. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre, louvado seja. Glória a Deus. Então, vamos lá, Ezequiel 37, 24, para a gente começar o nosso start aqui inicial. Ezequiel 37, 24. O texto diz, o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Olha que coisa linda. Aqui Davi não é o personagem Davi, mas sim o filho de Davi. É uma promessa aqui de um futuro governo do rei davídico, ou seja, do próprio Messias, Jesus de Nazaré. E quando Jesus reinar, né, no que a gente chama dentro da escatologia, do milênio, ou reino milenar, terão um só pastor, um só líder, né, um só governante, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. E aí, então, nós andaremos nos seus juízos, guardaremos os seus estatutos, ou seja, a sua lei, e os observarão. 25 diz, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó. Olha que coisa linda, terra de Israel.
tive a oportunidade, Marco, agora em agosto, de ir para Israel. Jesus amado, que emoção, gente. Você que ainda não foi para Israel, uma das viagens assim mais emocionantes, mais lindas da nossa vida, sabe? Foi maravilhoso estar na terra de Jacó, de Abraão, de Isaac, né? Estivemos passando ali pelos desertos ali de Israel, indo para o Mar Morto, tomar um banho lá no Mar Morto. Que coisa linda, né? E muitos estudiosos acreditam que ali o Mar Morto é o lago que se formou quando houve aquela destruição, né, de Sodoma e Gomorra. Muitos acreditam que aquele vale de sal ali, né, grosso, e onde as pessoas elas submergem sobre a água. É muito interessante, né? Claro que se afunda, mas logo em seguida, se você deitar, você fica submerso por causa da água cheia de sal. Então é uma experiência assim única, maravilhosa, e no caminho a gente vê aquele deserto cheio de buracos, cheio de caverna, com pedras terríveis. A gente fica imaginando, sabe, Marco? Imaginando o que os patriarcas passaram, né? Nessa aliança com Deus, nessa caminhada com Deus, o que eles passaram? Quantas e quantas dificuldades, né? Ambientes hostis e tal. É o que a Bíblia está dizendo. Nós habitaremos, né, na terra do nosso servo Jacó, do meu servo, diz o Senhor, em que habitaram os vossos pais. Olha que coisa linda. E habitarão nela, e eles serão seus filhos, e os filhos dos seus filhos também habitarão ali para sempre. Olha, Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Sim. Aí sim, aqui eu creio que é Davi, né? Um lugar especial no coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. E aí vem o 26, e farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança perpétua, ou seja, eterna. E estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Olha que coisa linda. Palavra profética a Israel, também a nós, a igreja, o Israel de Deus, o povo de Deus inserido pela fé. Então, o que aconteceu no Antigo Testamento vai nos atingir ainda no milênio. Né? Sem dúvida, sem dúvidas. Ou seja, querido, você que está nos ouvindo, vai ouvir agora o Marcão também comentar um pouquinho sobre isso, pastor Marco Aurélio. Nós estamos falando de eventos futuros ainda, são promessas futuras. É claro que Israel já está naquela terra, cerca de 14 milhões de judeus, né, através do movimento sionista, voltaram para a sua terra. Exatamente. E ali naquela terra linda, eu não imaginava, Marco, que tinha tanta montanha em Israel. Sim, geralmente quando a gente pensa em Israel, a gente pensa numa planície, né? E algumas montanhas. Mais desértico, né? Mas eu nunca vi tanta montanha num país só. É uma coisa impressionante. E aí a gente lembra daquele salmo, né? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a própria cidade de Jerusalém, ela está sobre um monte, e ao redor também dourada, tem vários montes, né? Dentre eles o Monte da Oliveira, que fica de frente para as muralhas antigas de Jerusalém. Coisa linda. Um dia nós vamos juntos, em nome de Jesus, vamos combinar. Próxima viagem tu vai comigo lá. Foi bem legal, nós fizemos uma viagem de mochileiro, assim, sabe? 6 dias em Israel, pegamos um pacote promocional. E assim foi demais, assim, meio que aventura, né? De trem, de ônibus, mas assim, foi especial. Ótimo, foi especial. E Deus nos livrou, deu até livramento lá. Na sexta-feira estávamos no Muro das Lamentações. Sim, sim. E ali, né, vendo toda aquela coisa, orando e tal, vendo ali aquelas práticas de oração dos judeus. Sim. Que coisa linda, né? Coisa tremenda, assim, foi emocionante. E no dia seguinte teve um atentado, porque lá tem muito isso, né? Às vezes vem o pessoal da West Bank, que é Israel ali, da Cisjordânia, e aí eles entram lá e explodem. Um dia depois que a gente tinha ido, nós tínhamos ido na sexta-feira, um dia depois, no sábado, entrou um cara dentro do ônibus e metralhou 7 pessoas. Graças a Deus ninguém morreu, mas olha só, ou seja, Israel é um lugar que realmente, além de ser um lugar assim maravilhoso, né, tem toda essa conotação espiritual, também é um lugar perigoso. Eu nunca vi tanto soldado, eu nunca vi tanto guarda, tanto policial, tanta gente armada como em Israel. É uma coisa impressionante, Marcos. Mas também a promessa de Deus, uma promessa, Deus falou que ela seria pisada pelos gentios, né? É verdade, então, é verdade. Faz parte do plano. Do plano, né? De Deus, graças a Deus. Mas agora vamos entrar aqui no nosso tema, né? Marcos, quando você
pensa no Deus de aliança, o que vem na tua mente quando vem essa frase? Nosso Deus é um Deus de aliança. Pastor, a aliança que Deus faz com a gente é uma aliança que está no coração dele. Ser aliança é parte fundamental da própria essência de Deus. Deus é aliança. Né? Certo. Se você pegar todos os personagens bíblicos do Antigo Testamento, com todos eles o Senhor fez aliança. Com todos eles. Até o rei mais ímpio, até o rei mais maldoso, havia uma aliança com ele, né? A aliança principal começa com Adão. Adão teve uma aliança ali com Deus, não é isso? Deus o cria, mas Deus fala, olha, vamos fazer assim. É o meu concerto com você, vamos fazer assim, é o nosso acordo. Te dou isso daqui, mas existe aqui essa árvore que eu vou deixar à sua disposição, mas eu não quero que você usufrua dela, nem coma dela, porque senão você morre. Ou seja, eu tenho uma aliança com você, me obedece, que vai ser muito bom para você. Então a primeira aliança que eu vejo já é ali. A essência de Deus fazer aliança. Ele não queria uma amizade, ele não queria um leve conhecimento, não, ele queria uma aliança com Adão. Ele falou assim, olha, estou colocando na tua frente está tudo aí, essa parte, eu sugiro que você não mexa, mas você vai viver. Então eu faço essa aliança com você, ok? Ou seja, a gente vê o Criador indo na direção das suas criaturas para ter comunhão. Exatamente. Aliança igual a comunhão entre o Criador e a criatura. Então, Adão foi o primeiro que teve essa aliança, apesar de Gênesis ser enfático nisso, mas a gente vê ali. Né? E depois todos os outros personagens que a Bíblia vai relatar, todos eles fazem uma aliança profunda com Deus. E o principal deles, o grande aliançado com Deus é Abraão, não é isso? Já começa ali a grande promessa, a grande aliança com Deus, né? É verdade. Deus o chama, se apresenta para ele, fala, olha, eu vou ter uma aliança contigo. E aqui em Gênesis 17 ele deixa bem claro, hoje eu mudo teu nome vai ser de Abraão para Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, te multiplicarei e farei você crescer grandemente, essa terra de Israel eu dou para você, né? Ele dá os termos certinho que ele quer que Abraão habite, ali é teu para sempre. Tira de Ur de caldeus, né? Sim. Onde havia muita idolatria. Sim. Leva para a terra da Palestina, né? A terra prometida. Então, nessa aliança. Né? Faz essa aliança. Então ali começa. A grande aliança com Deus seria a aliança principal. Depois a gente vai ver que ao longo do Antigo Testamento ele vai continuar fazendo alianças. Ele vai fazendo alianças. Por que isso? Porque não fez só a primeira e continuou. Depois ele vai fazer com Israel novamente, né? com Jacó, ele faz essa mesma aliança. Depois com os 12 ele vai fazendo. Né? Depois com Moisés de novo, ele fala assim, olha, falei, vou fazer com você também. E por que isso? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Essa aliança precisava ser renovada e a grande aliança ainda não tinha sido feita. Né? É interessante que quando a gente pensa em aliança, eu lembro do Dwight Pentecost, na sua obra, o Manual de Escatologia, ele fala de 4 grandes alianças, né, de Deus com o seu povo. As 3 primeiras, a aliança abrâmica, ele coloca como a primeira aliança de Deus com o seu povo, né? O pai da fé, o patriarca, o primeiro dos patriarcas. E é claro, né? Ele foi ratificando essa aliança com os demais patriarcas e homens e mulheres de Deus da linha do justo, né? Exatamente. E aqueles que realmente temiam a Deus e buscavam o Senhor. Mas ele coloca como segunda aliança a aliança palestínica, onde Deus promete uma terra, né? E nós vimos aqui em Ezequiel, de novo, né? Deus trazendo à tona essa aliança de Abraão, abraâmica, mas também uma aliança palestina que Deus daria ao seu povo, Israel, e também os descendentes espirituais de Israel, a sua igreja, uma terra geográfica, uma terra física mesmo, né? E logo em seguida, o Dwight Pentecost fala da aliança davídica, como uma das principais também no Antigo Testamento, essas 3. Que o senhor leu Ezequiel. Exatamente. Né? De Davi, de um descendente de Davi. É interessante esse trecho que fala dessas 3 alianças, né? Da terra, de Abraão, meu povo, e também de Davi, do descendente de Davi. Exatamente. E depois ele fala de uma nova aliança, que daí é a aliança com o sangue de Jesus Cristo, não é? Quando você pensa nessas 4 alianças, o que te vem à mente? Queria ouvir um pouquinho de ti, desse comentário. É mais ou menos o que tu vê como as 4 grandes alianças de Deus com o seu povo? É isso mesmo. Eu vejo Deus no Antigo Testamento renovando essas alianças, como eu falei, né, pastor? Porque elas precisavam ser renovadas, as pessoas não tinham o Espírito Santo, não tinha, e mesmo porque Deus tinha em mente a grande aliança, não é isso? Que será feita no sangue de Jesus Cristo. Isso. Essa aliança não que é a última
e a maior, É a né? maior, De não é isso? todas. Exatamente. O autor de Hebreus, ele fala isso, olha, Isso. tem exatamente uma promessa do sangue de Cristo, do novo mediador dessa promessa, que são melhores do que a aliança antiga. Vamos Sim. chamar de aliança antiga, né? Antiga do Novo Testamento, né? Isso. Fundamentais, mas para que a verdadeira aliança no sangue de Cristo fosse firmada, não é isso? Ratificada, né? Ratificada, né? E Jesus deixa isso bem claro na Santa Ceia, né? Se ele toma o cálice, fala seu cálice da nova e eterna aliança, né? Do novo concerto, do Novo Testamento, né? Feita no Isso. meu sangue. Então ali é a grande aliança. Então quando Deus começa a aliança lá com Adão, ele tá vislumbrando essa. Ele mesmo fala para o profeta, olha, não vou, para Jeremias, se não me engano, que ele falou assim, eu não quero mais escrever as coisas no coração de vocês, em tábuas, eu quero escrever no coração de vocês. É verdade. Então essa aliança no sangue de Cristo, ela está escrita nos nossos corações. E a Ou aliança seja, toda aliança externa começa no no coração, coração, numa exatamente. relação ou Exatamente. da criatura com o Criador, né? E nesse reflexo surgem outras alianças, como por exemplo a aliança do casamento, que Exatamente. é entre criaturas, né? Sim. Entre seres humanos, Exatamente. como um reflexo da aliança. Da grande aliança. Exatamente. E o casamento é tão sério que É, ele é muitas vezes usado como figura no Antigo Testamento e no Novo também, né? Então isso. existe um casamento maior, mas existe o que a gente faz aqui na Terra, de homem e mulher, Sim, mas sempre apontando para um casamento maior de Cristo com a igreja, sim. né? Isso, o símbolo sempre é essa relação do noivo com o corpo de Com o Cristo, que é corpo a de noiva, Cristo, a né? igreja, né? Exatamente. E é lindo, né, quando a gente pensa sobre isso, né? Eu me lembro, uma vez eu estava fazendo um casamento e quando a noiva estava entrando, assim, eu fui tomado pelo Espírito, assim, tive uma visão da igreja entrando Olha no isso. céu, sabe? Meu Deus, eu comecei a chorar, assim. Eu acredito. Foi uma coisa, assim, gloriosa, assim, uma experiência, uma epifania, né? Uma Que experiência coisa boa, né? sobrenatural ao fazer um casamento, comecei a chorar, os noivos começaram a chorar, assim, Yes. porque Que eu tive lindo. aquele vislumbre, né, da nossa entrada triunfal Yes. na Nova Jerusalém, no lar celestial, né, na direção do noivo para se encontrar com Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Imagina a multidão de pessoas, né, para conformar essa noiva, né? É verdade. Desde a cruz de Cristo É e verdade. até agora é muita gente, né? É. A gente não pode ignorar essa tão grande nuvem de testemunha, né? E vai ter pelo menos um de cada tribo, língua e nação, né? Exatamente. Então, é uma coisa Vai ser linda. lindo Nós vemos um demais, né? Deus que quer atingir todos os povos, né? Todas as raças. Um Deus que não faz acepção de pessoas, né? Mas é um Deus de inclusão, né? Um Deus maravilhoso. E é interessante com relação à aliança também, né, Marco? Eu queria te ouvir um pouquinho. As alianças geralmente eram ratificadas com sangue, né? Sim, E exatamente. diante das alianças também tinha um altar. Isso. Fala um pouquinho sobre esses elementos que são elementos externos, exteriores, que ratificam uma aliança entre o Criador e as suas criaturas. Pastor, esses dias até eu estava meditando sobre o sangue, né? Porque parece que é um assunto tão grande, tão vasto, que parece que não cabe no nosso pequeno cérebro, né? É verdade. Porque quando Adão peca, que ele quebra a primeira aliança com Deus, né? A gente acha que ele nem sentiu nada, mas imagine a velocidade com que o mal entrou nele. Aquilo grudou no pescoço dele como se fosse um vampiro mesmo, sugando tudo que ele tinha. Então envenena o corpo de Adão, envenena tudo, não é isso? Toda a criação fica envenenada, tudo aquilo que era para Adão fica estragado, não é? Infectado, Infectado, né? exatamente. Com a maldade, o Aí mal. o sangue de Adão fica infectado. Algo acontece no corpo dele que se infecta. Aí o Senhor Deus fala assim, e ele vai lá e tenta se cobrir, ele Eva, se cobrir com folhas de figueira, né? Talvez uma alusão ao Estado de Israel, a gente não sabe o que está acontecendo lá, porque, né? O que estaria acontecendo no Jardim do Éden, porque a figueira sempre foi um símbolo de Israel, né? Talvez Israel já estivesse do coração de Deus lá, e Deus fala assim, não é com esse Israel aí que você vai se cobrir, meu filho, não vai dar, não funciona assim, você vai se cobrir agora com isso, com essa pele, né? Posso fazer um parênteses aqui, que eu Claro, penso, querido. que eu O tempo é penso, seu. isso é meu, tá? Isso é Não, uma ideia manda bala minha, aí. por Você favor, é irmãos, fera. isso é uma ideia minha, tá? Não é bíblico, não. Eu acho que a pele que Deus deu é essa aqui, ó, para que nós descobrimos com essa pele aqui. Porque a Bíblia é clara, carne e sangue não herdam o reino dos céus, ela é clara nisso, né? Então, nesse momento, Deus dá essa pele contaminada e fala, dentro de você tem um sangue estragado, eu vou ter que mandar um outro sangue puro
um outro sangue puro para purificar o seu. Ou Porque seja, o seu DNA está contaminado. tu acredita que nesse momento foi dado o corpo físico? Corpo físico. Eu Uhum. acredito, tá, pastor? Isso é uma Tem ideia alguns. minha. Não, É não, uma ideia claro, é uma minha. suposição, né? É uma Teológica ideia que minha, pode né? estar certo ou não. Porque Né? Adão era perfeito, né? Ele era um varão perfeito, e grande. Né? Outros dizem, eu já li alguns teólogos dizendo que o homem era revestido, ele não tinha vestimenta, ele era revestido com a própria glória de Deus. Exatamente. Que ao pecar, Isso. perdeu essa glória, Isso. né? E aí viram que estavam nus e tentaram. É interessante que essa vestimenta, né, de folhas de figueira é uma tentativa humana de Sim, cobrir as suas próprias sim, vergonhas. exatamente. Não é verdade? E é o que a gente vê muito hoje E eu na fico- vida e- das pessoas. E eu né? fico assim, porque poderia falar qualquer árvore, a Eva poderia ter feito folha de qualquer árvore, mas ela faz exatamente da figueira. Por que da figueira? É, Porque a figueira vai se tornar o símbolo de Israel, não é? é verdade. Irmãos, agora que eu tô divagando alto, mas, Não, manda bala mas aí. por que é figueira? Por que Eva não teria feito de qualquer árvore? Mas é específico, figueira, né? A figueira sempre foi um símbolo do Estado de Israel. Talvez ela, sabendo o que estava no coração de Deus Israel, falou assim: ó, tô tentando disfarçar que talvez você seja Israel, tá? E Deus fala: você não é minha Israel, não é assim que funciona. É Não verdade. é, você não vai se cobrir desse jeito, não tem alternativa humana para você se cobrir. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó, agora com sangue, né? O sangue do meu filho, o sangue da árvore da vida, tá vendo? Vou ter que derramar por vocês, É né? verdade. Então, nessa hora, Adão viu o que ele tinha feito. Nessa hora que deve ter batido o desespero, né? Porque, pastor, eu falo da carne e do sangue porque o mal está no DNA. Se você pegar uma criança, jogar ela numa ilha e ela vai crescer naquela ilha sozinha, sem nunca ter visto um ser humano, ela ainda vai precisar de salvação. Ou seja, É o mal verdade. está nela. Mesmo que esteja sozinha, isolada do Isolada, mundo, né? isolada do mundo, ela vai precisar de A salvação. porque natureza o DNA, pecaminosa, ela vai uma hora ou outra isso. se externar, né? E, e esse mal está nesse sangue. Então precisaria, né? Estou fazendo assim porque é o DNA, tá? Tá. Está nesse sangue. É Então, legal explicar pra galera aí. senão não vai entender, né? A escada de Jacó. E sempre lembrando que tudo aquilo que a gente grava aqui e posta fica só em áudio. Então, às vezes, quando você faz um gesto, uma coisa, a gente tem então que falar tá para as ótimo. pessoas o Fiz que a um- gente Fiz fez. um gesto aqui de DNA, assim, irmão. É, além de áudio, tem Isso, vídeo também. vídeo tem que... Então esse mal entra no DNA. Então por isso que vai precisar de um sangue puro para purificar esse sangue, Esse sangue está sangue contaminado pelo Por isso- pecado. Por isso que Jesus fala: aquele que não comer da minha carne para purificar a sua carne, e não beber do seu sangue, do meu sangue para purificar o seu, não tem parte comigo. E Então daí a vai ser gente que é importância sério. da Santa Ceia. Exatamente. Isso Então, a gente entra em colapso, né, Marco? Sim. Como é que tem cristãos, às vezes, que só vai na igreja no dia da Santa Ceia. Sim. Ou então, claro, e tem que ir, obviamente, Sim. mas só vai na Santa Ceia. Ou Não é então, essa a finalidade, né, fica é. meses sem ir na igreja Uhum. ou fica anos sem participar da Santa Ceia. Um memorial tão importante, Exatamente. né, da nossa fé. E às vezes por coisa pequena, por acusações do inimigo, culpa às vezes que Satanás joga na cabeça das pessoas. As pessoas deixam de participar desse memorial tão importante, Sim. que é um símbolo Sim. da nossa aliança com Deus e Exatamente. do amor de aliança de Deus através de Jesus na cruz do Calvário. Porque ela é o ponto crucial. Esse sangue derramado ali, esse sangue desse cálice, ele é fundamental para a nossa salvação. É verdade. Repetindo, Jesus deixou claro: se você não beber, você não tem parte comigo. Se você não comer da minha carne, você não tem parte comigo. Ou seja, né? um Até mandamento participar da Santa Ceia, né? Até Pedro deu um passo para trás. Falei: não estou entendendo isso, né? Como assim, né? É. Então, para ele, foi uma informação até bastante assustadora. Comer da sua carne, beber do seu sangue, porque a nossa carne e o nosso sangue Eles é contaminado. pensaram de forma material e física, né? Exatamente. E não era, Não. era espiritual. Então, porque o nosso sangue está contaminado, e o único que pode nos purificar é o sangue de Cristo. É verdade. Feita essa aliança no sangue dele, na cruz do Calvário, aquele sangue derramado, a aliança está confirmada. O novo concerto, o novo testamento está firmado ali, o novo concerto, o novo acordo, né? Está firmado ali agora, então você vai ter que fazer. Quem quiser, está aberto para todos. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, a partir do Pentecoste ali, a obra foi feita, com o sangue a obra foi feita, e hoje a pessoa que quiser ser salva, ela precisa passar pelo sangue de Cristo, não é isso? Exatamente. Passando pelo sangue de Cristo, ela é uma nova criatura e ela tem que passar pelo processo de santificação, né? Sim. Porque, pastor, quando eu vejo uma pessoa casada com uma aliança, eu sei que
que está passando ali a ideia de fidelidade, não é? A Sim. gente não pode esquecer disso também. A aliança Lealdade, com Deus já né? está subentendida a fidelidade de Deus, né? Então, eu preciso ser fiel com Deus para ter essa aliança com Ele. A partir do momento que eu fiz, a fidelidade está subentendida ali. Deus é fiel comigo, eu preciso ser fiel com Ele. É E verdade. como que eu que nasci de novo vou ser fiel com Deus, né? Através da santificação. Exatamente. Eu E sempre essa falo- é a ênfase que a gente quer dar hoje, né? eu sempre Falar falo, sobre aliança, desse Deus de aliança, mas também da aliança do cristão com o Criador, né? exatamente. Depois da pandemia, principalmente, a gente percebeu que muitos cristãos parece que não estão nem aí para as coisas de Deus, né? Não tem mais compromisso com a igreja local, com a Sim. vida em comunidade, com uns aos outros. Exatamente. Tão distante, né, das coisas de Deus, às vezes só vivendo um mundo online, que Uhum. tem o seu valor, é claro, né? Principalmente para quem está longe, Mas quem a está vida não é assim. viajando, quem é vendedor. Mas assim, a vida cristã é em comunidade, Exatamente. em aliança também É isso com mesmo. os irmãos. Exatamente. E é interessante isso, né? O que Sim. você me diz um pouquinho sobre isso? Como é que você vê hoje os cristãos em relação da aliança deles ou do compromisso deles com o Senhor? Pastor, a gente precisa precisa entender que essa aliança ela pode ser quebrada. Sim, Não é só, não é o Senhor Jesus Cristo, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Se você não quiser, é um processo que você vai deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, você vai esfriando, você vai deixando de ouvir, o Espírito Santo vai entender que você está resistindo a ele, e ele, como cavalheiro, ele vai embora, e a sua salvação vai embora também, né? isso. Então isso precisa ser muito bem alimentado, essa relação com Deus. Não é isso? Dos outros podcasts eu sempre falei, a gente tem que dar um jeito de ser conhecido de Deus, ou seja, É eu preciso verdade. estar afinadíssimo com ele, não é? Deus precisa me conhecer, eu preciso estar aliançado com ele. Lógico, às vezes a gente escorrega, né, pastor? Porque a gente é pecador tentando ser santo, não ao contrário, né? Santo tentando não pecar, né? Nós somos Isso. pecadores lutando para ser santo. Então, às vezes acontece o escorregão e João já deixa claro, fala assim, olha, irmãozinho, não peca não, mas se você pecar, você sabe que você tem um advogado. Renova essa tua aliança. A tua aliança é muito importante, não joga ela fora não, né? É verdade. Até a fidelidade de Deus aí, Eu creio que nós somos santos lutando contra o pecado. lutando contra o pecado, exatamente. Exatamente. E né? não pecadores lutando para ser santo, Uhum. mas sim santos lutando contra o Contra o pecado. pecado, exatamente. né? Ou seja, o pecado é um acidente, não é algo rotineiro, Exatamente, cíclico, né? contínuo, que é o que o pastor Cote chama de ciclo da derrota. Quando você está sempre caindo nos mesmos pecados, é porque aquele pecado já tomou conta da tua vida. Sim. Ana Mendes Ferrell, ela tem as raízes da iniquidade, ele fala que a diferença entre pecado e iniquidade é que pecado é um ato pecaminoso, né? Um feito de quebra da lei de Deus. E a iniquidade é quando o pecado já está enraizado Já no vai ser enraizado. da pessoa. Exatamente. Então é interessante isso, né? Sim, sim. E como tem gente nesse estado Uhum. de espiritual, né? Longe de Deus, debaixo de culpa, às vezes tentando afogar suas mágoas em vícios e compulsões, relacionamentos errados, situações erradas. Isso não resolve, né? O que resolve é o arrependimento, Sim. a confissão e o abandono da prática errada. E a pessoa precisa entender que ela está presa ali, né, pastor? Não é assim, tipo, eu paro a hora que eu quero, né? Não é assim que funciona. Se a pessoa estiver presa nesse pecado, nessa iniquidade, ele precisa ir aos pés do Senhor para se livrar disso o mais rápido possível. Né? Exatamente. Renovar essa aliança. Deus é um Deus de fidelidade. Sim. Ele vai ser Está fiel a sempre você se você disposto a sempre perdoar. disposto, exatamente. Se houver arrependimento. Sim. Eu sempre digo isso. O perdão de Deus, ele não é incondicional, ele é condicional. O amor de Deus é incondicional, né? Mas o perdão é condicional. Exatamente. Qual é a condição de Deus com relação ao perdão? É o arrependimento. A Bíblia diz: sem arrependimento não há remissão de pecados. Nós temos um Deus misericordioso, pastor, não é? Repetindo mais uma vez, um Deus misericordioso, e as alianças deles são profundas, né? Muito profundo. Profundas de salvação, é da salvação da nossa alma, né? No Antigo Testamento ele ficava renovando as alianças porque não havia o Espírito Santo, ele precisava fazer isso, né? É Mas verdade. agora com a aliança perfeita do sangue de Jesus Cristo, aquele sangue derramado naquela cruz, é para a nossa salvação. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É verdade. Verdade? Vida de qualidade, Vida né? de qualidade. Vida vivida no máximo do seu Então potencial. vamos estar aos pés dele exatamente para sermos conhecidos dele, temos essa aliança com ele, né? Para a pessoa olhar em nós e falar assim, não, esse daí realmente tem uma aliança com Deus dele, né? Exatamente. E como é importante isso, né? A Muito gente importante, compreender isso. né? Isso deve gerar temor no nosso coração, Sim. né, Marco?
Claro. Como você vê essa relação entre a aliança e o temor do Senhor? Pastor, porque eu sempre falo assim que Jesus Cristo parece que não estava brincando quando ele quis ir para a cruz do Calvário para me salvar, né? Então eu tenho que ser muito sério em relação a isso, né? Ele não estava de brincadeira, né? O sangue dele não é brincadeira. Custou muito caro. E tem muita gente fazendo graça com a graça de Deus. Não é né? assim que funciona. Então nós precisamos saber da seriedade da cruz de Cristo e saber, eu aceitei isso, então vamos fazer direito. Você aceitou ser cristão? Então vamos fazer direito. Né? E quanta gente Lute pra brincando, isso. né? Ou se não, larga de uma vez e vai ver aqui, porque vai gozar o mundo, porque o teu paraíso é aqui. Mas a partir do momento que a gente entendeu a seriedade da cruz de Cristo, entendeu a seriedade do sangue de Cristo, vamos lutar para a gente chegar junto no céu, né? Chegar bem, vamos lutar, a gente tem força para isso, né? Veja lá, como o senhor sabe que eu gosto bastante da passagem do casamento de Isaac e Rebeca, né? Eu acho lindo você falando disso. Veja lá, o Eliezer, ele chega para Rebeca, que é uma figura da noiva que vai ser convidada para a salvação do cordeiro. Ali está em Gênesis, mais ou menos, só para os nossos ouvintes. 17, então, eu deixei tudo marcadinho aqui, porque para folhear com uma mão só é complicado. 24, desculpa, 24. Isso. 24 a partir do 22. O famoso casamento entre Isaac e Rebeca. Em Gênesis 24, 22 é o momento em que ele a encontra e a primeira coisa que ele dá para ela é um colar para o pescoço e 2 pulseiras para as mãos. Isso. O colar é um símbolo do Espírito Santo para essa noiva. É o penhor que Paulo fala. Olha, o Espírito Santo é um penhor que vocês têm. Esse penhor está aqui no pescocinho dela. Numa mão direita, na mão esquerda, as pulseiras que são Antigo e Novo Testamento. Está tudo na tua mão. Você tem essa promessa. Aí já começa a aliança de Isaac com Rebeca. Né? Nesse momento que ele começa a dar esses presentes para ela. Isso é promessa, é promessa, é promessa, é promessa. Toma aqui, não vai te faltar. Está na tua mão está o Novo Testamento, na tua mão está o Antigo Testamento, e no teu pescoço ainda um penhor do Espírito Santo. Ou seja, o que é meu é teu. O que é meu é teu. A minha aliança interna, né? O amor que eu já tenho no meu coração, ele é externado através do símbolo que é Exatamente, essa aliança, né? Externa. E depois Eliezer vai levá-lo pelo deserto, que é o que a gente está passando agora. E parece que o deserto está ficando mais tenebroso. mais tenebroso. Né? É verdade. Mas a gente tem o Espírito Santo agora. Agora, eu digo agora porque a parte do deserto é mais tenebrosa. A gente sempre, na nossa caminhada, nós sempre tivemos o Espírito Santo, ele vai nos conduzir. O que Eliezer, o símbolo do Espírito Santo, dá para Rebeca? Água, roupa, proteção, saúde, o que ela precisasse. Né? O Espírito Santo está à nossa disposição exatamente para fazer isso. Tudo baseado nessa aliança de casamento. Né? Que aqui é um casamento físico, mas existe o casamento espiritual. O nosso Isaac está no céu, né? Esperando nós que somos a Rebeca chegar, não é isso? É verdade. E os casamentos, ou as famílias, né? Os afetos familiares na terra são um reflexo da disso. Nossa aliança. Exatamente. Da aliança da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Jesus. Exatamente. Coisa linda, né? E como que eu vejo, né, pastor, quando eu vejo um casal, por exemplo, a moça com aliança, o rapaz com aliança, o que isso me passa? Que mensagem que me passa? Né? Que os dois têm um compromisso de fidelidade um para com o outro. Né? E hoje, qual seria o nosso símbolo? O nosso símbolo, a gente olhar para a pessoa e falar assim, olha, isso aí tem um símbolo aí de fidelidade com Deus dele, né? É o processo de santificação que a gente passa. É verdade. É o fruto do Espírito na gente que vai fazer, olha, esse daí realmente, esse é cristão, esse é crente. É verdade. E nós precisamos, de qualquer maneira, produzir o fruto do Espírito de Gálatas 5. É verdade. Não tem como fugir. A partir do momento que eu tenho essa aliança, eu falo assim, que bom seria se a gente aceitasse Jesus assim, e já subisse para o céu, né? Para ter essas botas para ser ótimo. Tem muita gente que pensa que é assim, né? Senta no sofá e espera Jesus voltar. Não é assim. Mas não é assim, né? Podia ter uma pessoa credo, Marcos, mas é verdade, vai. Seria ótimo ver se aceitar Jesus. Seria maravilhoso. Ninguém se desviaria ou perderia. Pronto, né? Mas a partir do momento que 99% dos casos não é assim, 95% dos casos não é assim, a gente tem que passar por esse processo de santificação. É verdade. Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, já dizia o autor de Hebreus. É isso, então. E olha que lindo aqui, Marco, Jeremias 31, 33. Eu estava procurando esse texto. Diz assim, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Sim. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Exatamente. E a escreverei no seu coração.
Olha que coisa linda. Uhum. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tira da promessa de Moisés, da promessa da Palestina, verdade. de Moisés, É. para transferir para a promessa de Para dentro Cristo, do ser pra humano, né? dentro do seu coração, né? A lei moral escrita Os nos nossos umbrais corações. das portas do qual o sangue precisa ser passado no nosso coração, e não na É, porta física, né? Como verdade. foi no tempo de Moisés, não é isso? Isso. Né? Aquela então- lei que era externa, né, em tábuas de pedra, De pedra. ela foi inserida no coração humano. Olha Exatamente. que coisa linda. Né? E essa é a beleza da nova aliança Da com nova Jesus. aliança, Né? À exatamente. medida que você nasce de novo, começa a caminhar com o Espírito Santo vai trazendo à memória as palavras que você vai lendo na Sim, Bíblia. Né? sim. E é interessante, né? Sim. Isso é muito comum. A gente está lá ministrando a vida de alguém, de repente o Espírito Santo traz à tona aquele texto da palavra que você já estudou e que ele traz à memória naquela hora específica Sim. para ministrar na vida de alguém. Exatamente. Ou até na pregação, né? Uma Muitas coisa vezes, tremenda. muitas Como vezes. boa parte da pregação não é uma coisa estruturadinha, formatada, toda pronta. Não, a maioria da pregação é inspiração Do Espírito Santo, sim. do Espírito Santo, Sim. é guiança do Espírito Santo. Tanto Né? que muitas vezes, pastor, comigo acontece assim, né? É. Eu paro quando eu termino de pregar ou uma palestra, alguma coisa, eu me pergunto o que eu falei, né? É. Aí, então tem partes assim O que parece Deus espera de mim, né? tem partes assim que parece que eu me lembro o que eu falei, né? E é interessante, Então, primeiro essas Deus coisas fala ficam- conosco, né? Fala sim, Ministra ao nosso coração, Exatamente. para que depois a gente possa ministrar na vida das outras pessoas. sim. E olha a continuação. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, Olha que desde o menor até o maior deles, diz o Olha Senhor. isso. Porque lhes perdoarei a sua maldade Olha. e nunca mais me lembrarei dos seus Nossa, que coisa, pecados. que coisa linda. Que texto lindo, né? E era um texto que eu estava procurando aqui, Olha. lembrando, né, junto com aquele Sim. Ezequiel. E que coisa linda, são as promessas da nova aliança, né? Exatamente. Então, Melhores- só lembrando aqui a Melhores que turminha, antiga, né? Como a gente... bem melhores. Né? Ou seja, não é uma lei externa, é uma lei interna agora. Uhum. Não é um espírito que vinha só sobre alguns, Não. uma unção que vinha Não. sobre pessoas específicas, em tarefas e missões específicas, mas vem sobre toda a carne, né? O meu espírito seria derramado sobre toda a carne, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o Espírito Santo vai vir tabernacular, habitar Exatamente. sobre ele, inserir essa palavra de Deus no interior dos corações. E todos conhecerão a Deus. Exatamente. E aí a perguntinha para você que está nos assistindo: será que você já conhece a Deus? Será que você já entregou sua vida e o seu Já- coração a Já Jesus, fez esse querido? concerto com Tudo ele. isso que nós estamos falando é para que você seja sensibilizado pelo Espírito Santo. Para que a palavra de Deus vá entrando dentro da sua vida, por mais que você talvez esteja vivendo uma vida errada, equivocada, longe de Deus, às vezes se sente culpado por coisas do passado. Olha a promessa de Deus: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A partir do momento que nós conhecermos a Deus. Exatamente. Acho lindo também João 17,3. Me lembrei agora, ó, o Espírito Santo. A Bíblia diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. E mesmo Pedro, né, pastor, depois de ter ouvido palavras duras de Jesus, ele fala assim, Jesus falou para ele que aí também a porta está aberta. verdade. Ele falava isso para Pedro, ó, assim, a porta da rua é serventia da casa, se você quiser ir embora. É. Né, e ele fala assim, E "Pra onde graças que a gente Deus, vai?" Jesus não desistiu dele, né? Assim, ele fala, para onde que a gente vai, que se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, não é isso? É verdade. Você que tá nos ouvindo, né? Eu sei que tem alguém que está ouvindo, porque... Com certeza. não, Vai para todo lado. não, pastor, desculpa, eu vou explicar. Porque 2 dias atrás o Espírito Santo falou assim, ele vai convidar, você vai. Ah, o Espírito Santo Tá bom. avisou? Olha Avisou. só. Se ele mandou eu vir, é porque alguém está ouvindo. Ou Amém. uma pessoa, Amém. ou o Espírito Santo sabe, eu não sei onde que está, Amém. enfim. É ele Deus que sabe. nos guia, né? Mas se ele mandou eu vir é porque essa palavra vai servir para alguém. Amém. Você que ouviu de Jesus, não é isso? Ouviu falar de Jesus? Jesus não é brincadeira. Ele é muito sério. Amém. Aquele sangue derramado ali naquela cruz do Calvário foi para você, não é isso? Foi para mim, foi para todos. É verdade. Então decida-se e fique debaixo da proteção desse sangue, não é isso? Fique debaixo da proteção desse sangue, porque ali você tem garantia de vida eterna e você tem perdão dos seus pecados. Nada está perdido. Enquanto há vida, há esperança. Amém. Por mais terrível pecador, às vezes a pessoa está lá, pois mas eu pequei tanto, Deus não pode, né? Levantar meu ministério mais, parafraseando Pode. parafraseando o Se cantor se do gospel, né? arrepender, se pode. se arrepender. Pode,
O exemplo é Davi, né? Pisou na bola gravíssima. Exatamente. Então, às vezes, a gente fica se ocupando, mas eu pequei tanto, sou um lixo, eu sou tão pecador, o que o Senhor vai querer comigo? Ele quer você, ele ama você do jeito que ele te criou, ele vai te resgatar. Né? Então, você que está titubeando, você que está triste, tenha certeza, irmãos, a morte de Jesus Cristo nunca, ela Foi é à direcionada, toa, né? não é à toa, ela é direcionada para você, para mim, para Amém. todos, individualmente. Glória a Deus. Ele pensa na coletividade, mas ele pensa individualmente em você também. É Né? verdade. Então, se coloca de pé, toma uma posição. Eu sempre falo, você decidiu ser cristão, é igual um jogo de futebol, né? Já que tá tão na moda, né? Ainda mais Você agora. Né? vestiu a camisa desse time, então vamos lutar para fazer gol certo. Não faça gol contra. Toma uma posição e fica. Né? Deus te chamou para a seleção dele. A gente não tem força. É claro que a gente não tem força, mas a gente pede para o Espírito Santo, ele dá força para a gente. Sim. Né? E ele é a nossa força. E ele é a nossa força. Lembra o salmista? Exatamente. Não me lembro se é o 34, 37, diz: o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Olha que coisa linda. Bem isso. Nós somos frágeis, né? Fracos por natureza. Né? E também lembro de Paulo, né? Dizendo, ó, quando sou fraco, aí que sou forte. E para essa pessoa que talvez esteja se sentindo tão pecadora a ponto de achar que Deus não vai mais ouvi-la, não vai mais vê-la, não é? Vamos voltar ao Rio Jordão, não é isso? E ao Mar Morto que o senhor visitou. Eu tive o privilégio de tomar um banho não conheço, lá, mas um dia eu vou conhecer. batizar 7 Que pessoas. o Rio Jordão, que coisa linda. Que o Rio Jordão nasce, as águas do Rio Jordão nascem no Monte Hermon, que é formado por geleiras. Sim. A água de lá desce limpinha, limpinha, limpinha. Né? Ela vai descendo, a hora que ela chega em Jerusalém, ela está suja e lamacenta. Mas, principalmente na época de na Jesus, verdade, né? os montes, né, são as terras de Golã, lá, as montanhas de Golã, Isso. deságua no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e no início do mar da Galileia se inicia o Rio Jordão. O Rio Jordão. Então, que vai desembocar lá essa água no Mar Morto. Ela sofre todo um trajeto. A pessoa é batizada no Rio Jordão. Os pecados ficam na lama do Rio Jordão. Sim. E essa água desemboca onde? No Mar Morto. No curso do rio ele vai se sujando. Vai se sujando. Mas no início dele, onde a gente se banhou, exatamente. Fizemos ali. Mas esse é um símbolo. O batismo. É um símbolo da água que vai limpar esse pecado e vai jogar no Mar Morto. E o Mar da Galileia é limpíssimo também. E daí vai jogar lá. O Senhor Deus não vai se lembrar mais. Porque ele nada vai nascer mais. É lá um mar de esquecimento. Olha só que lindo esse símbolo, né? Então é isso. Por mais se surge no percurso da vida. Exatamente. A água do Espírito Santo te limpa e te põe de pé de novo para você caminhar. É assim a nossa vida de tropeços e caminhada. Né? E levantar. Caminhada, tropeço, levanta, caminha, tropeça, levanta. É assim que é um cristão. E a gente tem que estar com o coração 100% no levantar. Né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu quero me levantar. O justo pode cair 7 vezes, mas em todas elas ele se levanta. O Senhor o levantará. Né? Receba essa palavra aí para sua vida. Então, irmãos, não se sinta... Se levante no Senhor. Não se sinta aquela pessoa que Deus não pode alcançar. Deus, enquanto a vida, o Senhor alcança. Há esperança. Né? Enquanto ainda não se findou o último fôlego de vida, existe esperança para você. Enquanto a cadeia de prata não é quebrada, como disse Salomão. É verdade. Que é esse rompimento, tá? Só para explicar. Exatamente. O rompimento do corpo físico, né? Com o homem espiritual. Exatamente. Né? A alma e o espírito, né? Que é desligada e retorna ao Criador. A obra do Senhor Jesus Cristo na cruz é completa, pastor, para nos salvar no corpo, na alma e no espírito. Então, a obra dele é fundamental para essa nossa aliança. Né? É verdade. Você caiu, levanta e continua a sua vida de santificação, de separação das coisas do mundo. Esse mundo não pertence para a gente. Cada vez mais claro que a gente não é daqui. Cada vez mais claro que o que... Somos extraterrestres aqui, né? A gente é estrangeiro aqui. Estrangeiro. Peregrinos, né? E a partir do momento... Nossa pátria é o céu. A partir do momento que você levantou o seu, então aceitou o Senhor Jesus Cristo, o seu espírito está conectado com o dele, e ele vai querer transformar você na figura de Cristo. Né? É verdade. O mais próximo possível da figura de Cristo. Através do fruto do Espírito de Gálatas 5, não é isso? Isso. Amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, isso. Né? Bondade. Eu sempre lembro que na Bíblia fruto tem 3 significados. O primeiro é o fruto de arrependimento, que é onde começa tudo. Novo nascimento, transformação. Também é conhecido como regeneração. Aí depois, né, nascendo de novo, você começa a produzir isso que você mencionou, os frutos do Espírito, que são 9 frutos ali, 9 manifestações do caráter, características de Jesus lá em Gálatas, né? E, por último, fruto também é
são as vidas, né? Quando a Bíblia fala que nós devemos frutificar, dar bons frutos, né? Nós somos ramos que frutificam da videira verdadeira, que é Jesus. Ali os símbolos são vidas, são almas, pessoas que a gente toca. A vida e a abundância que Deus tem para nós. Exatamente. Da saqueando o inferno dessas almas Uhum. e povoando o céu em nome de Jesus. Para quem quiser os nove frutos certinho, então está aqui em Gálatas 5, a partir do verso 22, olha de novo, coincidência. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, pode usar à vontade, pode pôr na receita quando quiser. Seja parecido com Jesus. Seja parecido com Jesus, não é? É isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. O nosso Deus é um Deus de aliança, pastor. Acho que já está na hora de encerrar. Não. Tem mais uns 10 minutinhos. O nosso Deus é um Deus de aliança. E essa aliança é sempre confirmada na nossa vida. Enquanto há vida, há esperança. É verdade. Não é isso? Então, firme-se nessa aliança e não resista ao processo de santificação, não é? Se você for se aproximar do Espírito Santo pedindo para ele vai te limpando como vai limpando uma casa e você vai vendo que ele vai fazendo um trabalho sem dor, não é? É verdade. Não é dolorido o trabalhar dele, né? Não, pelo contrário, é maravilhoso. É maravilhoso. Meu jugo é leve, meu fardo é leve, exatamente. Né? A gente fala, mas eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Quando você vê, é maravilhoso. Você já não está querendo fazer mais o que você fazia de errado, não é isso? É. E o jugo de Jesus é obedecer a sua palavra, exatamente. Né? Que só vai fazer bem para você. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Pastor, Deus nunca tem peso excessivo, né? Quem coloca peso excessivo na nossa vida, ou é nós mesmos, né? Através de culpas, de situações mal resolvidas, de mazelas que foram construídas, ou crenças equivocadas na nossa alma, ou então é outros que colocam peso, uma pressão excessiva sobre nós, e nós não entregamos essa sobrecarga, né? Não ouvimos o que Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, muitas dessas cargas de sobrecargas, ou fomos nós mesmos que nos impusemos sobre nós mesmos, ou que outros colocaram sobre a nossa vida. Exatamente. Mas não é o que Jesus quer. O jugo dele é leve, né? Exatamente. Sobrecarga não é de Deus, não é de Jesus. Coisa tremenda, né? E você que está, né, no momento assim, de fraqueza, meio que caidinho, né? Pensa nesse homem que você estava para ser atropelado por um caminhão, ele te empurra e ele é atropelado pelo caminhão. Né? Né? Então ele dá a vida por você. Que coisa incrível, porque quando a gente traz isso para mais perto, assim, alguém deu a vida por mim, assim, é como se eu fosse para ser atropelado, alguém vem e me tira e é atropelado no meu lugar. É essa figura de Cristo, né? Ele morre no meu lugar. Me assim, salva. Né? E morre no meu lugar. Me salva, mas a troco de que se eu sou tão errado assim, né? Porque ele via em nós o valor que a gente tem sem o nosso pecado, né, pastor? E isso mostra o nosso valor, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, né? Olha o valor que você tem. Exatamente. Qual é o valor, Marcão? A gente não foi comprado com ouro e qualquer coisa, com né? qualquer coisa, mas o sangue do Filho de Deus, né? Isso. Puro, imaculado, perfeito. E se ele vem com esse amor, como que ele não vai dar também todas as outras coisas? Né? É verdade. Como que isso não está embutido nesse amor? É impossível, né? É verdade. Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, a fidelidade faz parte dele, é ele. Né? Ainda que o homem permaneça infiel. Exatamente. Deus permanece fiel. Porque não pode negar ao seu próprio caráter. Ele é assim, não é? Então, o que vai nos afastar de Deus, como a própria palavra fala, nossos próprios pecados, né? A mão dele não está encolhida para nos salvar, mas o que nos afasta é o nosso pecado. Mas a partir do momento que a gente se arrepende, vê que a gente está fazendo errado, que a gente pisou na bola, né? E ele é fiel para nos perdoar e nos purificar, não é? Ele levanta do montouro necessitado, né? A pessoa está lá no lixo, mas ele levanta. Esse é o grande trabalhar dele, né? Glória a Deus por isso. Então, ainda há esperança, né? Deus é maravilhoso. A esperança para nós, irmãos, está vendo? Todos nós somos pecadores. E o sacrifício de Cristo está ninguém mais é melhor do que ninguém. Né? O sacrifício de Cristo está mais vivo do que nunca, né, pastor? É para nós hoje, é para as gerações futuras, que eu espero que não haja muitas, que Jesus venha logo. Eu também estou nesse anseio. Minha mulher também diz, Jesus, volta logo. Nada melhor do que subir aos céus. Mas assim, pastor, né, a gente não pode deixar de falar da volta dele. Na próxima que é o meu tema principal, que é o meu tema
preferido, né? Mas as coisas estão ficando meio estranhas, viu? Então, As coisas estão ficando meio estranhas, a bem gente precisa esquisito. ficar atento aos sinais, né? E por isso que é está pra voltar, importante né? Jesus está para voltar. termos essa Né? aliança, esse compromisso com Deus, né? Exatamente. Esse é o nosso tema hoje, né? Então, assim, você que está nos ouvindo, sabe? Não Como tá- é que está a tua aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Sabe? Volta para Deus se você está Exatamente. longe. Buscar-me-eis e me achareis, diz Jeremias, né? 29:13, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu vos deixarei ser encontrado por vós. Olha que coisa Olha, maravilhosa, né? a Ele ilustração não que se esconde, não o é isso? Tommy Tenney usa é como se fosse um pai de família brincando de esconde-esconde com a sua filha preciosa, amada. Né? Olha Então que ele coisa brinca linda, de né? esconde-esconde, ele se esconde atrás da porta e deixa os pés por debaixo da porta. Sim. Para quê? Para que a sua filha, Ou veja, por mais que né? esteja ali, né, naquela brincadeira de esconde-esconde, quando ela vê, ela percebeu os sinais, né, ali dos pés do pai, seu né? papai, Que coisa ela linda. abre a porta e encontra com seu pai. Assim é o nosso Exatamente, né? Deus, né? Ele faz questão de nos achar e ser achado por nós. Exatamente. Então busque ao Senhor de todo o teu coração. E a gente não pode deixar que as dificuldades da vida, né, pastor, É verdade. esvaneçam essa aliança. Essa aliança está viva e forte, esse sangue está vivo e forte, sempre esteve, sempre estará, né? Isso. Vivo e forte para nos dar vida e vida em abundância. É né? verdade. O sangue de Cristo é preciosíssimo. Né? Isso. É Ele que é o mediador da nova e eterna aliança. Né? Isso. Então vamos fazer uma recapitulação. As 4 alianças, né? Primeira aliança abrâmica, que você mencionou. Começa ali no Gênesis 12, né? Com o chamado de Abraão. Depois vem a aliança palestínica, né? Que é em Gênesis 17, onde Deus promete ali para Abraão uma terra, né? Uma área geográfica para os seus descendentes, para o seu povo. Exatamente. Que Moisés Depois, instala o povo na terra depois, exatamente. né? Depois vem a aliança davídica, onde Deus faz uma aliança com Davi, Já que a reunido partir na do terra. seu descendente viria um trono, viria um rei, né? E que governaria para todo sempre, um reino perpétuo, um reino extraordinário, um reino sempre eterno, é uma referência ao Messias. E depois vem a nova aliança firmada com o sangue de Jesus. 1 Coríntios 11, a partir do 23, né? O famoso texto ali que a gente sempre lê na Santa Ceia, fala dessa aliança tremenda, né? Que Paulo essa diz... que nos alcança de maneira direta, né? Isso, ali fala, né? E esta é o Novo Testamento, a nova aliança firmada no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Isto o quê? O memorial de Santa Ceia, Santa né? Ceia. O corpo De lembrar que esse simboliza sangue, o pão né? e o vinho, né? O cálice que simboliza o o sangue de Jesus que foi vertido na Esse cruz. preciosíssimo sangue de Jesus ali, né? E vamos terminar com: examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e Exatamente. beba do cálice. Então, olhe para dentro de você, olhe para dentro da sua alma, do seu coração. Como é que está a sua vida com Deus? Se você está longe, venha para perto. Se você está distante, venha participar conosco. Aqui debaixo, no link de descrição, nós temos todas as informações de como você pode se conectar conosco através das redes sociais e também da igreja local. Sempre lembrando que a fé cristã é uma fé local, em comunidade, em família. Né? O tema da nossa igreja, quando Deus, né, deu essa visão no meu coração, é que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos, porque somos família de Deus. Perfeito. Quero terminar também com o eterno propósito de Deus, né? Que eu aprendi desde pequenininho com os meus pais, o famoso EPD, Eterno Propósito de Deus, baseados lá em Romanos 8, 27. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, Deus quer que você seja filho de Deus, que você venha para essa família abençoada de Jesus, que você seja semelhante ali ao Filho de Deus, né? Tendo as características, os frutos do Espírito, e criando uma vida de aliança com Deus, de compromisso com o Senhor. Você que está longe, venha para perto. Você que está em pecado, se arrependa dos seus pecados e abandone. Jesus te ama, Jesus tem uma obra linda para a sua vida, e a nossa temática tem essa ênfase evangelística para que o Espírito Santo toque na sua vida. Eu quero terminar, né, depois de falar de todas as nossas redes sociais, aqui embaixo também tem todas as nossas informações. Se você quiser contribuir com o nosso ministério também, conhecer a nossa igreja, tem um site que tem 8 cursos online de graça ali para a pessoa assistir. 8 cursos maravilhosos, né? Tudo de graça. Você entra no site lá e você pode fazer esses cursos maravilhosos, estão disponíveis para você, cursos com certificado, cursos ali com material didático, é só imprimir, tá tudo em PDF. E coisa linda, né? Que bom, Esse é o nosso propósito, é abençoar o máximo de pessoas
possível. Eu quero terminar, né? Queria que você terminasse com uma oração, querido, Sim. para fechar aqui com chave de Vamos lá, ouro, então. lembrando essa nossa temática que é o Deus de aliança e a aliança do crente com Deus. Amém. Vamos orar. Vamos então. orar então? Senhor Fecha Deus, seus olhos, né? Coloca a mão no seu coração. O pastor Marco vai estar orando por você nesse momento especial. Senhor Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, nós elevamos todos os ouvintes, Senhor Deus, todas as pessoas que estão assistindo, até o seu trono de graça. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe cada coração que está assistindo, cada coração que está ouvindo. Pai, esse coração precisa ser atingido pelo Senhor. Aqueles que já estão debaixo da tua proteção, Senhor Deus, fortalece. Dá força, Senhor Deus, para esses caminhos que a gente está percorrendo agora. Abençoa, Pai. Senhor Deus, são os últimos dias do homem aqui na terra. É verdade. Abençoa essas pessoas que já estão fortes, com mais força ainda, Pai. Aleluia. Para que eles consigam chegar até na tua presença com dignidade, Amém. com vida, com esperança. Aleluia. Aquele, Senhor Deus, que está caído, Senhor Deus, que não tem força, Amém, Jesus. que não consegue. Pai, Oh, tem de Deus. misericórdia. Entra com providência através do seu Santo Espírito, Senhor Deus, e mostra para Amém, esse coração que o sangue do Senhor Jesus Cristo atinge ele aonde ele estiver. Amém. O Deus. mais grande pecador, Senhor Deus, o maior Glórias pecador, a Senhor ti. Deus, o Espírito Santo atinge, muda, Sim, Pai. lava e transforma. Aleluia. Senhor Deus, a tua ação entrando nesse coração, Abençoa, Senhor Deus, Pai. purificando esse Oh, coração, Senhor Deus, esse coração será mais alto Sim, que a sim. neve. É assim que Davi Sim, se Senhor. via, é assim que o Senhor fez com Em ele. nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor atinge aquele que está forte, o Senhor atinge aquele que Amém, está Pai. fraco. Glórias Mas a todos ti. eles, Senhor Deus, são parte da tua aliança. Amém. Pai, são parte das pessoas que o sangue do teu filho alcançou. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, e que essas pessoas Chamamos, entendam, Senhor Deus, o valor do sangue do Filho do Senhor derramado naquela cruz. Aleluia, Deus. Que esse valor, Senhor Deus, esteja intrínseco no coração de cada uma, do forte e do fraco. Amém. Senhor Deus, e que eles formem, Senhor Deus, de maneira digna a tua igreja. Que eles se Amém. lavem, Senhor Deus, Sim, Pai. para ser uma noiva digna, uma noiva Aleluia. limpa, para quando ouvir a trombeta, Senhor Deus, subirmos, para que eles subam, Senhor Deus, para todos nós subirmos, Amém, Senhor Jesus. Deus, Sim, rumo Pai. ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, eu oro para que essas pessoas, então, Aleluia, Senhor Deus, Deus. sejam Sim, atingidas Pai. no corpo, na alma alma, e no no espírito. espírito, através do seu Santo Espírito Santo, Amém, Senhor Jesus. Deus. Sim, Pai. Dá força, levanta, Pai. Dá Dá força, dá coragem. Sim, Senhor. É o que eu te Fortalece. peço, Pai. Fortalece essas Levanta. pessoas, Pai. Em nome Levanta de em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, tira do coração dessas pessoas a angústia. De um Amém, modo Pai. geral, Senhor Deus, esses tempos angustiosos. Amém, Tira a angústia, Senhor. livra, Tira, Senhor Deus, dos medos. Livra, Senhor Deus, das incertezas. Sim, Deus. Porque a nossa certeza é Cristo. A nossa Aleluia. certeza é a vida eterna que o Senhor Jesus Cristo prometeu. A Amém. nossa certeza é que a nossa casa é no céu. Amém, Jesus. Senhor Deus, tira toda a tristeza, Te amamos, tudo Senhor. aquilo, Senhor Deus, que não vem do Senhor do coração dessas pessoas, nós Amém, pedimos, Pai, em Pai. nome de Jesus. E nós profetizamos vida, nós profetizamos alegria, nós Aleluia. profetizamos segurança, Amém. nós profetizamos um coração seguro, livre de ansiedade, Amém, Senhor Deus, Jesus. livre de Sim, medo, Pai. Pai. Em Para nome todas de essas Jesus. pessoas, Pai, que estão ouvindo, e até que Glória a Deus. as que não estão ouvindo, Senhor Deus, nós profetizamos. Os membros da tua família, Senhor Deus, Sim, Pai. protegidos e guardados pela tua poderosa Teu mão. poder. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Em Não tem como nome de agradecer, Senhor Deus, a imensa salvação do teu Aleluia. filho Jesus naquela cruz do Calvário, mas nós, humanamente, Senhor Deus, te agradecemos. Senhor Deus, Amém. muito obrigado por tão grande salvação, Senhor Deus. Amém. Sempre para a honra e Aleluia. glória do nome do teu filho Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Seja muito bem-vindo sempre, esteja conectado conosco. Dá um joinha aí, siga o nosso canal no YouTube, siga nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Tá aqui todas as informações para que você entre em contato conosco e deixe seus comentários, da onde você está assistindo, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, nós vamos chegar até o Marco Aurélio, deixa ali suas redes sociais, as suas informações, para que daí o Marco esteja respondendo as suas perguntinhas, tá bom? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tua casa, tua família. Amém. Que a bênção do Senhor, e compartilhe esse link através das suas redes sociais. Que você seja uma ponte de amor para levar essa palavra, essa mensagem do Evangelho, essa mensagem da Bíblia Sagrada a muitos corações. Que Deus os abençoe, Amém. que a Grande graça e a paz de Jesus venha sobre todos nós. todos vocês.